mais simples e muito mais clara do que muitas vezes a gente fantasia. Então, o que nós, na minha opinião, o que nós vamos fazer aqui é muito mais um bate-papo entre amigos, uma, uma troca de ideias, uma troca de sugestões e opiniões e conceitos. Porque, efetivamente, se formos falar em mentoria, nós teríamos que ter um acompanhamento diário. Então, a mentoria ela é muito utilizada nas empresas de médio e grande porte, onde, quando um entrante, uma pessoa que é agregada àquele grupo profissional, ela tem pouca experiência, então é escolhido ali pelos dirigentes um mentor para que possa acompanhá-la no dia a dia e ela possa evoluir mais facilmente. Então, não é nem isso que nós vamos fazer aqui. Então, a mentoria ela é usada, por exemplo, no mundo acadêmico, que o Rubinho conhece tão bem. Em um processo de desenvolvimento, seja de a elaboração de um trabalho de conclusão de curso, uma tese de mestrado, doutorado, escolhe-se ali um orientador, que é um mentor, que ele vai traçar os caminhos para facilitar o desenvolvimento de forma mais simples daquela pessoa. Das empresas é a mesma coisa, tá? No desenvolvimento profissional é a mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer aqui, o que nós fomos voluntariamente, que nós nos voluntariamos para contribuir é um bate-papo. Né? O que nós vamos fazer aqui também não é consultoria, porque a consultoria é uma atividade em que um especialista compartilha o conhecimento com orientações e sugestões para que as necessidades do cliente sejam supridas. O que a gente vai fazer aqui também não é coach, que é um processo que está muito na moda, e uma coisa que até eu não coloco no curso, mas eu fiz a formação em coach, não atuei, não atuo e não pretendo atuar por conta de uma questão conceitual mesmo. Não, acho que é um mercado muito preenchido. O que nós vamos fazer aqui, então, é uma troca de ideias, um bate-papo. O que eu considero fundamental, quando eu falo eu considero, é baseado na experiência. Como o Renan falou, eu tenho um pouco mais de 30 anos de experiência na gestão. Passei por várias empresas, ocupei vários cargos nessas várias empresas. Já atuei como empreendedor também, lá no início dos anos 90, mais especificamente em 1991, quando recém-casados, eu e a Liliana, minha esposa, nós nos mudamos para Bonito, no interior do estado, e abrimos uma empresa de comércio de roupas, calçados, perfumaria, acessórios, e durante um bom tempo nós vivemos disso. E foi uma experiência muito enriquecedora, muito interessante. E eu ainda mantenho essa empresa aberta até hoje e, eventualmente, a gente faz algumas vendas. É algo que eu gosto de fazer. Mas eu sou conservador em alguns conceitos. Então, esses dias até conversava com o Rodrigo sobre isso. Eu tenho tempo de contribuição já para me aposentar. Mas, por conta da reforma da Previdência, eu preciso trabalhar pelo menos mais uns 3 anos, 2 ou 3 anos, dependendo da visão. E depois disso, eu pretendo voltar a empreender. Ainda que, na minha visão, o conceito de empreendedor ele pode muito bem se ajustar a um profissional CLT. Eu me considero um empreendedor na atividade que eu desenvolvo hoje. Hoje eu estou como gerente de RH e do departamento operacional de uma empresa de facilities. Facilities é asseio, conservação, portaria, jardinagem, uma empresa que tem um pouco mais de 2.000 empregados atuando em todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Então, é um grande desafio. É um grande desafio fazer a gestão dessas pessoas todas e também da parte operacional. O que eu me disponho a fazer com vocês hoje aqui é uma troca de ideias. A gente fazer um bate-bola sobre aquilo que
que eu entendo ser essencial na gestão de um negócio, e é importante que a gente troque informações para que vocês perguntem e a gente vá respondendo. Eu considero, quando eu digo isso, baseado em conceitos mesmo, existem dois pilares da gestão: processos e pessoas. Processos bem definidos. O que é um processo? Quantos de vocês gostam de culinária, de cozinhar? Rodrigo, eu sei que é um excelente churrasqueiro e gosta de cozinhar. Eu também. Os meus finais de semana, para mim, é uma terapia cozinhar. E aqui em casa, o pessoal já sabe que final de semana a cozinha é minha. E eles ficam felizes, principalmente a Liliana e a Letícia, a minha esposa e a minha filha. Por que que eu Paulo, então tô... nós estamos. Desculpe te interromper, então nós estamos falando do mesmo hobby, viu? Eu me conecto com você quando fala de cozinha também. Se identifica, maravilha. Por que que eu estou falando disso? Vocês se lembram quando vou usar o exemplo do Renan aqui, que se manifestou. Você lembra quando você não sabia fazer arroz, Renan? Aonde que você foi em busca de aprendizado? Você foi, provavelmente, se juntou ali, acompanhou uma pessoa mais experiente, sua mãe, sua avó, sua tia, sua irmã, alguém, o seu pai, enfim, e após acompanhar, você pegou o quê? A receita, né? A receita para fazer o, o arroz. Eu ia falar aqui café, mas ia parecer heresia, né? Enfim, mas vamos usar o arroz, que é né, não vou afetar ninguém aqui. Mas aí você vai fazer o arroz. Aí você tem a medida, alguns lavam o arroz antes de fazer, outros não, porque tem alguns especialistas que dizem que é melhor não lavar o arroz, que não precisa, que vai tirar nutrientes e assim por diante. Qual é a relação da receita do bolo, do café, do arroz, com o processo de trabalho? Tem tudo a ver. O processo de trabalho, quando você descreve pegando, por exemplo, o conceito da gestão pela qualidade, quando você pega e descreve um processo de trabalho, nada mais é que a receita do fazer. O processo de trabalho é a descrição literal do fazer diário. E assim como quando você faz o arroz, você pode, depois de um tempo fazendo aquilo, você descobrir que existem maneiras em que o arroz fica mais saboroso, se você acrescentar um ou outro ingrediente. O processo de trabalho também é e precisa ser dinâmico, porque quando eu começo a executar uma tarefa e eu descubro que existem maneiras mais eficientes de realizar aquela tarefa, eu altero a minha receita, ou seja, eu altero o meu processo. Uma coisa que é comum a gente ouvir às vezes de clientes de consultoria, quando tem o contato com a ideia, o conceito da gestão pela qualidade pela primeira vez, mas essa história de processo de trabalho vai engessar o meu negócio. Não vai engessar porque como eu estou dizendo, algo dinâmico. Tá? Mas vamos voltar um passo, ou alguns passos atrás. Dois pontos que eu considero essenciais para o sucesso de um negócio. O primeiro deles é conhecimento técnico. Conhecimento técnico. O segundo é estrutura básica necessária. E quando a gente fala em estrutura básica necessária, nós estamos falando de recursos, sejam eles recursos humanos, materiais, financeiros, logísticos e etc. É extremamente importante que nós entendamos isso. Porque uma vez eu me lembro que, long time ago, muito tempo atrás, eu acompanhei uma empresa de consultoria. Na época, eu estava no Senac, eu era o gestor responsável pelo núcleo de consultores do SEBRAE, Mato Grosso do Sul. E como ocupando aquela função,
eu fazia questão de a primeira visita, que é a visita de diagnóstico, eu acompanhava o consultor responsável. Na época nós fomos acionados, chamados para fazer uma visita de consultoria em uma oficina mecânica. Quando chegamos lá, quem nos chamou, quem nos demandou, eram duas senhoras, duas irmãs, que haviam sido ambas trabalhadoras, executivas, em empresas de grande porte, cada uma em uma área, em um segmento. Ambas se aposentaram, mas com idade bem próxima, e resolveram investir o dinheiro que elas haviam acumulado em um negócio. E o negócio era uma oficina mecânica. A primeira constatação que nós tivemos foi que elas não tinham uma das premissas básicas. Elas não tinham conhecimento em nada relacionado à oficina mecânica. Tinham o segundo elemento, que era uma estrutura financeira, mas não tinham o conhecimento técnico necessário. Aí, depois de uma boa conversa, a minha orientação, a nossa orientação foi que elas se desfizessem do negócio ou então que elas arrumassem um sócio que entendesse tecnicamente do negócio. E elas optaram pela primeira opção que nós demos e venderam, passaram para frente. Por que eu estou me lembrando dessa história? Eu de verdade, eu não sei qual a realidade de cada um de vocês que está aqui hoje. Tá? Mas é importante que, seja qual for o seu negócio, o seu sonho, o seu objetivo, é importante que você tenha em mente essas duas premissas básicas: conhecimento técnico e estrutura mínima necessária. Porque uma coisa é eu comentei aqui, né? Eu, o Renan, o Rodrigo, gostamos da culinária como hobby. Mas será que, caso eu tenha um capital para investir, eu estou falando de mim mesmo, eu poderia abrir um restaurante? Eu falo com segurança. Não. Porque o meu conhecimento é muito, muito raso na gastronomia. Tá? Então, eu não tenho o conhecimento necessário, ainda que eu possa ter os recursos. Então, essa é uma premissa básica, que é algo que eu convido vocês a fazerem essa reflexão. Aquilo, ou o sonho no qual vocês pretendem investir, o seu tempo, o seu dinheiro, vocês têm conhecimento técnico? Se não, busquem. Busquem o conhecimento técnico. Tá? Existem hoje várias formas de se obter conhecimento, inclusive muitas delas de forma gratuita. Tá? O segundo passo, extremamente importante: saibam como estruturar o seu negócio. E também, né, aí nós entramos na questão conceitual que eu coloquei para vocês aqui, do acompanhamento, da mentoria, da consultoria, seja do que for. Existem muitas ferramentas que são oferecidas gratuitamente, por exemplo, pelo Sebrae. Muitas pessoas não sabem, mas muito daquilo que eles oferecem é gratuito. Falo com conhecimento de causa por duas razões. No tempo que eu estive no Senac, nós fazíamos muitos trabalhos em parceria com o Sebrae. Depois, mais recentemente, eu atuei também como consultor do Sebrae. Sei que o Rodrigo já atuou também como consultor do Sebrae. Tem muitas ferramentas, muitos conceitos, muitos trabalhos, serviços que eles oferecem gratuitamente. Gratuitamente para quem realiza, né? Para quem é beneficiário. Porque não existe, como diz o ditado, não existe lanche grátis. Eles só fazem porque eles são pensionados, eles recebem verbas federais e eles têm metas a serem cumpridas. Tá? Então, aquele prédio bacana que tem ali na Mato Grosso, esquina com a Bahia, todo de vidro, pode ir sem medo que lá muita coisa é oferecida gratuitamente. Você quer falar alguma coisa, Renan? Você está sem som, Renan. Paulo, eu
estou fazendo minhas anotações aqui, eu estou acompanhando e indo no computador ao mesmo tempo fazendo minhas anotações. Você falou sobre conhecimento técnico e estrutura mínima, certo? Me Certo. corrige se eu estiver errado. Conhecimento técnico seria o saber. Estrutura Isso aí. mínima seria o ter, ser algo tangível, certo? É isso? Isso aí. É isso aí. Beleza. E Vou te aí? dar um E exemplo aqui aí? rapidinho, só para você complementar. Digamos que nessa live aqui hoje nós tivéssemos uma profissional, você citou o exemplo do arroz, né? Assim, eu sou grato porque os conhecimentos que eu tive que aprender por necessidade aos 12 anos, porque minha mãe precisou trabalhar e eu ficava na minha avó e aprendi a fazer cozinhar muito bem com a minha avó, que hoje é falecida, e ela me deixou esse legado, graças a Deus. Mas vamos lá, para a gente não perder tempo. Digamos que aqui nessa live nós temos um profissional do tricô. Tricô a gente sabe que é uma profissional da arte, né? Ela faz tapete, faz ali pano de prato, etc e tal. É, o conhecimento dela, ela já tem, aprender a fazer tapete. O recurso mínimo no caso dela seria agulha, linha, etc. É isso mesmo? É sobre isso que você está dizendo? Eu iria um pouco mais. Iria um pouco mais além, Renan, porque quando a gente fala em recurso mínimo, nós temos que primeiro dimensionar as nossas metas. Eu vou depois compartilhar com vocês alguns conceitos no grupo, se vocês me permitirem, depois que a gente terminar aqui, no decorrer do dia, da semana. Quando a gente fala em metas, tem um conceito que é o SMART, né, que é um acrônimo de palavras em inglês, que significa que as metas têm que ser específicas, mensuráveis, realizáveis, realistas e oportunas. Esse é o significado do acrônimo SMART. Então, tem muitos autores que colocam dessa forma e eu acredito ser muito válido. A depender do que se espera, vamos pegar o exemplo dessa senhora que faz tricô, né? Um exemplo aí que o Renan trouxe para nós trabalharmos como referência. Então, ela aprendeu com as suas ancestrais a fazer tricô. Beleza. Quais são os recursos básicos para que ela desenvolva a atividade dela? O conhecimento do fazer, aí tem os pontos específicos, né? Cada ponto no tricô ele vai dar como resultado um determinado tipo de produto. Ele pode ser redondo, pode ser quadrado, pode ser, enfim, tem vários formatos e pode ser uma colcha, pode ser uma almofada, pode ser várias coisas. Então, ela tem o básico do conhecimento técnico, e se ela tiver a linha e as agulhas, ela tem o básico, elementar, para a realização ou a confecção do seu produto. Mas não para por aí, porque com esse básico mínimo, ela tem condições de fazer, no máximo, produtos para ela e para a sua família mais próxima. Porque ela vai fazer ali uma colcha, uma almofada e alguma coisa mais. Uma capa de bujão, como se usava antigamente, né? Principalmente nas casas do interior, que é de onde a gente vem, a maioria de nós. Você entrava na cozinha, era uma maravilha, né? A capa do fogão, a capa do botijão, a capa do liquidificador e assim por diante, de tricô ou crochê. Mas se o objetivo dessa senhora for o de comercializar o produto de forma rentável, ela vai precisar de mais do que isso. Tá? Ela vai precisar de um esquema de produção, ela vai precisar de canais de distribuição, e aqui não estou falando de nada de grande estrutura logística, mas minimamente. Tá? Se ela quer produzir em escala, ela vai ter que ter mais pessoas produzindo com ela. Consequentemente, ela vai ter que ter mais recursos para ter mais agulhas e mais linhas. E ela vai ter que ter uma rede de distribuição. Né? Às vezes é a filha, a tia, a comadre e assim por diante, mas ela vai ter que ter minimamente ali pessoas que a ajudem, e aí isso demanda mais recurso, porque ela vai ter que remunerar essas pessoas e também oferecer ali
a estrutura básica para a elaboração, a criação dos produtos. Ou ela pode também fazer uma estrutura em rede. Ela pode fazer um emparceramento num esquema de cooperativa. Então, ela tem a ideia, ela chama as amigas, as comadres, as vizinhas, todas elas produzem e entregam de alguma forma para alguém que vai fazer a comercialização desses produtos. Percebem o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trazendo conceitos de forma bem simples. Então, isso funciona para qualquer atividade. Tá? Isso funciona para qualquer atividade. Precisa ter o conhecimento técnico, que é primordial. E depois a estrutura. Não sei se eu consegui responder o seu questionamento, Renan. Claro, 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 com certeza. Eu digo porque no local onde eu trabalho tem uma senhora que ela faz tricô, né? E ela sempre passava lá oferecendo esse material da arte e de um tempo para cá o neto dela começou a fazer esse trabalho para ela. Começou a fazer essa parte que você falou, ter uma rede de distribuição. E aí o neto dela faz agora as vendas, né? Isso é interessante, eu quis trazer para você explicar para a gente, né? Essa questão. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí referente a esse primeiro item que o Paulo trouxe aqui? Pode perguntar, tá? Pode abrir o microfone, pode perguntar. Ficou muito bem entendida essa parte de conhecimento técnico, estrutura? Beleza. A qualquer momento, quando tiverem perguntas, podem levantar a mãozinha e perguntar. Se eu não souber, com muita tranquilidade, eu vou dizer para vocês que eu vou pesquisar e passo a informação depois. Tá? Nós não somos detentores do saber, nós estamos aqui trocando figurinhas, né? Trocando informações. Tem algumas ferramentas que são básicas para nós, primeiro, planejarmos o nosso negócio e depois acompanharmos de forma criteriosa. Eu anotei aqui, depois, como eu disse, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. Tem uma ferramenta que é usada em gestão, que nos ajuda bastante, e ela pode ser usada para qualquer negócio, que é a matriz SWOT. Pelo que eu vi no grupo, tem alguém também com a minha formação, eu não me lembro agora quem é, que também é formado em administração. Então, beleza, a gente consegue falar com entendimento. Caso não entendam, podem perguntar. Então, o que é a matriz SWOT, que é um acrônimo também de palavras em inglês, que em português seria a matriz FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Quando e como a gente usa essa ferramenta? É quando você olha para dentro e para fora do seu negócio ou da sua empresa. É quando você usa a matriz SWOT, você vai descrever as suas e do seu negócio, as suas forças, ou seja, em que é que eu me destaco, em que é que eu sou diferente no sentido positivo. Tá? Quando no mesmo quadrante eu falo das oportunidades, considerando as minhas forças, os meus diferenciais competitivos, quais são as oportunidades que o mercado me oferece? De novo, vamos usar o exemplo da senhorinha amiga do Renan. Ela produz tricô. Em que o tricô dela é diferente? Ela tem um ponto específico que ela aprendeu com a avó, é uma receita de tricô ali que só ela conhece. Ela tem como força a capacidade de produção, porque ela tem uma rede de produção, ela tem uma equipe de produção, e ela tem como força também a capilaridade da distribuição. Tem várias pessoas que distribuem e entregam produto para ela. Aí no outro quadrante da matriz nós temos as fraquezas e as ameaças. Aí nós vemos como fraqueza da senhorinha do tricô a pouca capacidade financeira para investimento. Uma fraqueza. Consequentemente, ela tem a produção dela limitada. Expandir o negócio dela por conta da produção. E aqui um parênteses. Quando a gente começa um negócio,
é extremamente importante nós termos clareza da nossa capacidade produtiva. Seja num negócio de... Pegar um exemplo de um amigo aqui, desenvolvimento de software. Pegar o exemplo do Rodrigo. Por que o Rodrigo conseguiu expandir o negócio dele em escala? Porque ele tem uma equipe competente, preparada, devidamente acompanhada para o desenvolvimento dos softwares que ele comercializa. Se ele não tiver, ele não consegue expandir. Estou errado, Rodrigo? Então, ele tem essas necessidades. Ele consegue expandir. Hoje é um empresário com alcance internacional, e é um exemplo de sucesso. Isso. Então, voltando ao exemplo da senhorinha do tricô. Ela tem como fraqueza a baixa capacidade de produção. Consequentemente, ela tem também como ameaças a concorrência. A industrialização de produtos similares, porque ela vai concorrer com produtos similares que são fabricados em grande escala pela China. E isso é interessante, no mercado chinês. Vou contar uma experiência aqui, uma notinha de rodapé para vocês. A primeira vez que eu fui a trabalho nos Estados Unidos, eu fui num outlet. A primeira vez que a gente vai, o brasileiro vai sedento por isso, né? Aí eu fui lá e vi um monte de produto, falei, eu vou levar para casa aqui algumas coisas que só tem aqui. Aí eu comecei a olhar nas etiquetas dos produtos, estavam lá, made in China, made in Taiwan, made in Singapura. Eu falei, opa, aqui está parecendo um camelô de luxo, né? E é assim que o mundo se transformou. Então, voltamos lá à dona do tricô. Ela tem como ameaça a concorrência. A um custo muito menor, porque é feito em grande escala, e ela tem como diferencial o fato dela fazer tudo de forma artesanal. Mas aí ela descobre que o seu público-alvo, o seu consumidor, ele está mais interessado no custo. Então, esse é um dos usos para a matriz SWOT. Também podemos usar a matriz SWOT para fazer uma análise comportamental, individual. Você pegar a sua equipe, analisar a sua equipe individualmente e fazer a aplicação da matriz SWOT para o profissional que trabalha com você, ou para você mesmo, caso você seja um único empreendedor ou a única pessoa que trabalha no seu negócio. Então, quais são as minhas forças, quais são as minhas oportunidades, considerando o meu conhecimento, minha formação e tudo mais, e quais são as minhas fraquezas e as ameaças que se correlacionam com ela. Junto ou consequente à elaboração da matriz SWOT, nós temos uma outra ferramenta muito usada na gestão, que é o plano de ação, que acredito que você já tenha ouvido ou visto, que ele é baseado em uma ferramenta chamada 5W2H. Já ouviram? Quem trabalha com gestão, isso é básico. Né? Essa ferramenta foi criada pelos japoneses da indústria automotiva e muito usada hoje em vários segmentos, ou na maioria deles. No plano de ação, baseado nessa ferramenta do 5W2H, o que a gente descreve? O que será feito, por que será feito, onde será feito, quando, por quem, como e quanto vai custar. Aí são os 5W. E os 2H, como será feito e quanto vai custar. Eu disse isso, né? Então, assim, são duas ferramentas que se complementam. A matriz SWOT e o plano de ação. Porque você identifica forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e a partir daí você monta o plano de ação para corrigir
dimensionar, potencializar aquilo que você tem bom e corrigir as suas fraquezas. Metas, a gente já falou do conceito de metas SMART. E é isso aí, Rodrigo. Exatamente. Em bom português é isso aí. Como eu falei para vocês, eu prefiro sempre a nossa língua do que os conceitos americanos, né? Que o povo, os meus colegas da administração adoram, né? Falar de termos americanos, inglês aí. Nós temos o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele normalmente ele é apresentado em forma de pizza, né? O Rodrigo vai me ajudar aí. Então, ele tem o ciclo PDCA, ele tem o 1, que é o plano, de planejar, que é o P. A segunda fase é o fazer, que é o do. Terceira fase, o checar, que é o check. E a quarta fase, o agir, do action. Então, o PDCA. O Rodrigo vai colocar aí. Então, assim, o que é legal nessa ferramenta? É que a gente, lá no início, você estabelece o plano de ação, que é lá a identificação do problema, no item 1. Você identifica o problema e você estabelece um plano de ação. Eu queria só para a gente trabalhar de forma mais clara, entender o negócio de pelo menos um de vocês que estão participando aqui. Ô, Paulo, Oi. desculpe te interromper, eu tenho uma pergunta. Você falou sobre a ferramenta análise de SWOT, né? Uma Isso. ferramenta muito usada hoje no mercado aí. Há muito Talvez, tempo. talvez uma outra pessoa que não conheça essa ferramenta a fundo, né? Eu tive o privilégio de conhecer. Eu tenho uma formação também em coach e analista comportamental. Uma pergunta. Essa ferramenta que você citou, análise de SWOT, digamos que eu tenha hoje a visão empreendedora, né? Até estava comentando ontem com o Dorval no nosso bate-papo, a gente sempre tem um tempo aí para a gente bater papo no WhatsApp, que é o empreendedorismo, ele não necessariamente começa com recursos, e sim na mente, né? Você falou sobre a ferramenta de análise de SWOT. Digamos que eu tenho essa mentalidade de querer empreender. Através dessa ferramenta, eu consigo identificar as melhores oportunidades de mercado para mim e eu consigo também minimizar as ameaças daquilo que o meu negócio o meu negócio ou minha consultoria, né? Tem muitos aqui que estão na live conosco nessa manhã e às vezes nem tem um produto, e sim são consultores. Isso pode minimizar as ameaças que o mercado pode me trazer? Bacana a sua pergunta, Renato. Uma única ferramenta não vai te dar essa resposta. Tá? A análise SWOT é uma ferramenta. Eu não lembro quem falou a frase que eu vou mencionar aqui, mas de verdade, eu tenho dificuldade de guardar origens, né? Mas alguém falou certa vez, eu não lembro se foi Biblioteca Ambulante, talvez ele me ajude. Conheça-te a ti mesmo e vencerás o mundo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Renan, qual que é o primeiro passo para a gente ter clareza, conhecermos? Isso vale para qualquer área da nossa vida. Tá? Vale para as nossas dúvidas filosóficas, espirituais, pessoais, seja de que ordem for. Conheça-te a ti mesmo. Sócrates, muito bem, Rubens. Por isso que eu gosto de estar próximo de pessoas inteligentes, né? Ajudam a gente. É isso mesmo, Sócrates falou isso. Então, se a gente se conhece, você sabe das suas limitações. Então, você falou que tem a formação em coach, como eu disse no início, eu tive o privilégio de fazer a minha formação em coach, ainda que nunca tenha atuado, com o já falecido, e
eu aprendi muitas coisas nesse processo, interessante. Ainda que por uma opção pessoal, como eu disse, eu não trabalho nessa área. Mas o mais importante, aqui entro de novo no parênteses, conceitualmente, o que faz o coach? Por buscar na origem etimológica da palavra. Coaching, ela tem, você sabe disso, ela tem duas vertentes. Tem a origem na língua hispana. Se eu estiver errado, você pode me dar um chute na canela aqui, quando ela faz referência ao cocheiro, que é o condutor daquelas carruagens antigas. E assim, a gente pode, trazendo para a realidade nossa hoje, seria o motorista de Uber. Para onde que o motorista do Uber nos leva? Para onde eu quiser. É isso? Se eu chamo um carro de aplicativo, para onde ele vai me levar? Para onde eu quiser. Esse é um dos conceitos do coach. Então, nós temos dois elementos básicos no coach, que é o coach e o coachee. O coach, que é o orientador, aquele que vai guiar, que seria o motorista, entre aspas, e o coachee, que é o cliente do coach. Uma outra origem etimológica da palavra seria o treinador, da língua inglesa, que os treinadores de futebol, de times, na língua inglesa são chamados de coach. Então, as designações etimológicas aí, elas falam a mesma coisa. A pessoa, no processo de coach, ela será levada até onde ela quiser. Então, Renan, vocês têm mais algum coach aqui no grupo? O máximo que eles conseguem fazer com o cliente deles, o coach, é que a pessoa vá até onde ela quiser. Até onde ela quiser. E há uma diferença muito grande entre o coach e o terapeuta. Inclusive em relação à formação, né? Confundem isso. Mas voltando à sua pergunta, a análise SWOT é só uma ferramenta. É só uma das ferramentas. Tá? Eu vi que pausou aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou a minha internet está? Sim, estamos te ouvindo. Então, a análise SWOT é só uma das ferramentas, existem outras, e a gente está mencionando algumas aqui. Mas o mais importante de tudo é a gente ter consciência, nós temos consciência daquilo que nós, primeiro, sabemos fazer e aquilo que nós queremos, aonde nós queremos chegar. Tá? Isso é fundamental. Se tiver, eu estou vendo aqui mensagens de falha na internet, me avisem se tiver alguma instabilidade, tá? Me avisem aí se tiver alguma instabilidade. Então, Paulo, tá falhando às vezes um pouquinho, mas eu acho que é mais sinal mesmo. Só o som que às vezes fica um pouco metálico ou desaparece, mas logo ele volta. Então, a análise SWOT, ela pode sim ser utilizada para essa finalidade, e aliás a finalidade dela, como o Renan mencionou, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A gente pode expandir usando essa ferramenta e fazer uma análise profunda. Mas o mais importante, como o nosso amigo Sócrates, jogador do Corinthians, mas o filósofo falou, é exatamente isso. A gente precisa ter autoconhecimento. Tá? Isso é fundamental. Seguindo aqui, então, nós estamos falando do ciclo PDCA, que é uma outra ferramenta. Tá? Então, nós temos primeiro o planejamento, a gente identifica o problema ou as necessidades e, a partir daí, estabelece planos de ação, que é o P. No segundo quadrante ali do PDCA, é a execução do plano, colocar em prática. Então, você fez ali seu projeto, seu plano de negócio, e aí no segundo quadrante você vai colocar em prática. No terceiro, que é o check, você vai verificar o atingimento das metas.
Então, eu planejei, em segundo lugar, eu coloquei em ação, em terceiro lugar, eu vou checar. E é extremamente importante que a gente faça isso, principalmente aquele que está começando o negócio, de forma muito criteriosa e sincera. Porque o que nós não podemos incorrer é no erro. Eu já fui sinalizado aqui que eu tenho mais 3 minutos, tá? Então, o último item que eu gostaria de abordar com vocês é a importância do processo de trabalho. O processo de trabalho, como a gente falou lá da receita do arroz. Nós conhecemos conceitualmente o processo. Quais são as etapas que compõem um processo de trabalho? O Rodrigo vai se identificar bem com o que eu vou falar, porque tem muito a ver com a atividade dele, que é a entrada, processamento e saída. E aí, quando a gente define processo de trabalho, a gente vê que existem os demandantes do serviço, ou do produto, quem processa, que somos nós no caso, e para quem nós vamos entregar. Isso tem que ficar muito claro. Muito quando vamos fazer essa estrutura. Pessoal, eu sei que o tempo passou rápido, né? Nós 8. Como eu disse no início, a gente é um bate-papo. Eu acho que espero que tenha conseguido pincelar alguns conceitos para vocês aqui, para nós termos efetivamente um processo de mentoria. Exigiria um período de acompanhamento, e aí um acompanhamento diário ou semanal, em que nós pudéssemos acompanhar o seu negócio, e talvez a mentoria evoluirmos para um outro tipo de trabalho, como uma consultoria mesmo, e em qualquer dessas ações, seja mentoria, consultoria, sempre é individualizado. Então, quando a gente faz o trabalho de consultoria, por exemplo, o primeiro passo é o diagnóstico. Então, não sei se tem alguém da área de saúde aqui. O diagnóstico na consultoria é semelhante à anamnese no caso do processo de saúde. O médico com uma... E, Paulo, só fazendo um comentário aqui, quando você coloca as siglas, tanto a SWOT, né, que a gente também fala da FOFA, né? A SWOT, a 5W2H, a SMART, a PDCA. A impressão que eu tenho é que empreender ou iniciar um empreendimento me parece que é uma sequência de responder perguntas. Porque todas essas siglas, elas na verdade são perguntas para o empreendedor, né? Qual sua força, qual sua oportunidade, qual sua fraqueza, quais suas ameaças, né? Suas oportunidades. Quando a gente fala do 5W2H, por exemplo, né? Que é o que, quem, quando, onde, porquê, como, quanto. Então, para mim fica claro na tua fala, quando você traz os conceitos para quem deseja empreender, é que o empreendedor, na verdade, ele precisa responder perguntas para iniciar o negócio. Se ele não tem a resposta, o que ele faz, Paulo, nesse caso aí, só para a gente tentar fechar esse conceito aí de tantas siglas e técnicas, né? Vamos voltar no nosso amiguinho Sócrates. O empreendedor, assim como cada um de nós, a gente precisa se conhecer. Então, a primeira pergunta que ele deve responder, o que nós devemos responder para nós mesmos é: por que eu estou fazendo isso? O que eu quero alcançar com isso? Essa é a pergunta fundamental. Porque muitas vezes, Rodrigo e amigos, nós estamos respondendo ou buscando uma resposta por uma pressão social, por algo que nós nem sabemos o porquê. Tá? Porque eu fiz opção, apesar de ter a veia empreendedora, eu fiz opção por permanecer como CLT. É uma pergunta. Em algum momento lá, profissional, eu me respondi.
E hoje eu consigo conciliar as duas coisas. E pretendo e tenho um plano para investir mais tempo no individual daqui a 2 anos. Estou me preparando para isso, diga-se de passagem. Então, essa é a primeira pergunta. Por que eu estou fazendo? É por uma pressão social? É por uma pressão familiar? É porque realmente eu acredito nisso? Tá? Porque a crença individual, ela tem que estar baseada nos meus valores e nos meus princípios. Da mesma forma, falando em crença, por que nós aqui somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque nós acreditamos de princípios e valores que essa denominação carrega e nós nos identificamos com ela, apesar dos problemas que existem. Porque a gente sabe que existe um caminhão de problemas em qualquer agremiação humana. Então, assim, é basicamente isso, nós entendemos. Por quê? E em segundo passo, nós respondermos com sinceridade essas perguntas que eu fiz para vocês lá no início. Nós temos as duas premissas básicas, conhecimento técnico e condições estruturais básicas, porque senão não passa de sonho. E nós estamos aqui, nesse grupo, nesse projeto, para orientá-los. E o que é mais legal, e eu estava hoje de madrugada, porque velho acorda cedo, né? Eu acordo 4h30, 5 horas, todos os dias. Então eu estava aqui fazendo as minhas orações, me preparando para esse momento com vocês, e eu pensava nisso. O quanto é legal poder participar desse momento aqui, totalmente desprovido de vaidades ou expectativas. Eu estou falando da minha parte, acredito que de todos nós aqui que somos voluntários. Porque independente de quando a gente vai fazer uma venda, porque quando eu vou oferecer o meu serviço, seja como empregado CLT ou como empreendedor, consultor, expectativas de retorno, aí tem toda uma gama de expectativas por trás disso. Aqui nós estamos totalmente abertos. Aquele preâmbulo todo bacana que o Renan fez a meu respeito, a minha trajetória, é indiferente. Não faz diferença. Porque nessa altura do campeonato, nessa altura da vida, eu tenho algumas certezas. Primeiro, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu não sou, eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Com essas certezas, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar para qualquer público e transitar por qualquer lugar que me interesse. Só que com a maturidade a gente faz escolhas. Alguns lugares a gente escolhe não ir, algumas lutas a gente escolhe não lutar. E isso é legal. Então, o estar aqui, para mim, aí eu fecho a minha participação com essa fala, é uma escolha. Totalmente desprovido de vaidade, de expectativa no sentido de recompensa. A única recompensa que eu espero é saber, em algum momento da vida, da trajetória, seja aqui ou na eternidade, que eu contribuí minimamente com vocês que estão nos acompanhando.